O senhor é economista de origem e se especializou nesse ramo de negócios já faz um bom tempo. A sua empresa tem aproximadamente quantos anos no mercado? 21 anos fez esse ano. 21 anos. Então já atingiu a maioridade, né? Plena. Já está liberta aí. E daí o que eu gostaria de saber do senhor é o seguinte, com base na sua experiência, eu gostaria que o senhor nos ajudasse pelo o básico operacional nessa discussão de hoje. Vamos conceituar o que é agronegócio. Agronegócio é toda a riqueza de origem animal, vegetal, agrícola, né? Pecuária. As pessoas têm uma falsa impressão de que o agronegócio é soja, trigo e milho, né? E o agronegócio é tudo, né? São as árvores, tudo que é cultivado pelo ser humano e vendido em forma in natura, como a gente chama, vem de origem do agronegócio, né? Você pega a balança comercial brasileira, mais da metade dela nesse primeiro semestre remeteu ao agronegócio, né? Foi ele que gerou essa riqueza. De onde que veio isso? Veio das carnes, né? Todo tipo de carne, o tabaco é agronegócio, a árvore é agronegócio, né? Então, tudo isso forma o que a gente chama de agronegócio, tudo que é agrícola e agropecuário, né? De origem agrícola ou agropecuária, remete ao agronegócio. E aí eu quero entrar num outro conceito também que é importante para que a gente possa prosseguir com as discussões de hoje, que é o conceito de cadeia produtiva. Porque quando a gente fala em agronegócio, a gente fala do cidadão que cultiva as sementes para poder vender as sementes na sequência, tem uma série de insumos como agrotóxico, né, como defensivos agrícolas, e daí na sequência você tem literalmente uma série de componentes como elos de uma corrente, né, que acabam permitindo que o produto chegue ao consumidor final. Por exemplo, o óleo de soja na prateleira do supermercado. Mas eu gostaria que o senhor conceituasse e desse um exemplo de cadeia produtiva. Vamos pegar já que você citou o exemplo do óleo de soja, vamos trabalhar em cima desse óleo de soja, para que o telespectador consiga entender um pouco aqueles que não têm noção do que é uma cadeia produtiva. A soja no Brasil é produzida praticamente em todo o Brasil, mas 2 estados são os principais produtores, o Paraná e o Mato Grosso, né? E o Rio Grande do Sul também, mas mais o Paraná e o Mato Grosso. Então, você tem a cadeia produtiva do óleo de soja. Digamos que esse óleo seja refinado em Ponta Grossa, ou seja, colocado no PET lá para a dona de casa comprar, fabricado aqui. A cadeia produtiva remete desde a máquina, da concepção da máquina agrícola, da peça, do aço lá atrás, da concepção da máquina agrícola, da origem da fábrica, do tamanho da máquina conforme a área do produtor. Então tudo isso é calculado e entregue para o produtor para começar o negócio dele lá, que é plantar a soja para fazer. A outra parte da cadeia já está preocupada em como tirar essa soja e trazer em Ponta Grossa, ou seja, construir rodovias, ferrovias, hidrovias, de uma forma tal que essa soja consiga sair do Mato Grosso, venha para a fábrica aqui para virar óleo refinado. Então, tudo isso forma uma cadeia, né? Se pegar só o produtor isolado, ele depende da máquina agrícola, da mão de obra dele, dos insumos para a máquina agrícola, né? Óleos, graxas, correias, etc., que é a manutenção da máquina, né? O funcionário dele, a manutenção do funcionário dele, e todos os insumos que compõem a lavoura. A terra, o calcário, o fertilizante, as sementes, os herbicidas para matar a erva daninha, os inseticidas para matar os insetos, os fungicidas para matar as doenças fúngicas da cultura, né? Algumas culturas precisam ser dessecadas para que fique uniforme a maturação da lavoura, a colheita, né? A secagem, o beneficiamento desse produto, ou seja, a separação dele da impureza, a secagem desse produto, o armazenamento dele e o escoamento através da estrada até a indústria. Bem, chegou à indústria, esse produto é processado, transformado em óleo degomado, que a gente chama que é óleo inteiro. Aí esse óleo é refinado, colocado numa vasilha PET lá e vendida no supermercado, escoada para um distribuidor, o distribuidor coloca no supermercado, nos armazéns e a dona de casa compra. Então, tudo isso compõe uma cadeia produtiva. Agora, são várias cadeias para se ter uma simples PET de óleo de soja. Por quê? Demanda não só o produtor, do início até o final, mas a própria fábrica também. Como é que ela vai produzir o óleo de soja, né? Ela tem toda uma fábrica, toda uma logística para comprar isso, para chegar na fábrica dela, para ela pegar esse produto e fazer chegar na mesa do consumidor. Então, tudo isso forma uma cadeia produtiva, né? Você estuda na escola lá as pequenas cadeias, mas quando você pega um produto final,
na mesa do produtor, na mesa do consumidor, você vê que ela é imensa a cadeia. Né? Quando você fala assim, às vezes vocês mesmos me ligam perguntando, o que vai acontecer agora com a nossa cidade, porque teve uma quebra de milho, de soja, de trigo, uma frustração de safra, qualquer problema assim. Por que isso mexe com a cidade inteira? Porque desde aquele pequeno borracheiro que está na beira da estrada lá, consertando o pneu do caminhão que passa lá, vai ter menos trabalho se tiver menos produto no campo. Então, toda uma região sofre quando você tem uma frustração de safra. Toda uma região aflora ou se desperta quando você tem a instalação de uma grande indústria e um grande segmento numa região. Como, por exemplo, a gente tem em Ortigueira, aqui a instalação dessa grande fábrica ali. Né? Movimentou toda a região. Por quê? Porque toda aquela cadeia da árvore, do plantio até a colheita da árvore para transformar em celulose, fez com que a região toda mexesse. Né? Se amanhã ou depois der algum problema, lá, alguma doença na árvore, alguma coisa assim, toda a região vai sentir. Então, a nossa cidade aqui, embora ela tenha inúmeras indústrias, tenha sido muito industrializada nos últimos 10 anos, mesmo assim, quando você tem frustração com qualquer safra que seja, pode ser um preço baixo do bovino, do suíno, o leite tiver ruim o preço, ou uma quebra numa cultura qualquer, soja, trigo, milho, você uma quebra nessas produções, você percebe que a cidade inteira dá uma segurada. Né? Hoje você percebe que o simples fato do produtor não estar gastando o dinheiro dele, ou seja, ele está se protegendo para uma possível frustração na sequência, aí, principalmente política, né? Um problema político que a gente pode ter no Brasil. O produtor tem dinheiro, ele não está gastando. Você percebe que o movimento na cidade já é menor. Imagina se ele realmente não tivesse o dinheiro. Né? Hoje ele tem o dinheiro e ele não está gastando o dinheiro, ele está se protegendo para uma possível problema que tem lá na frente. Ele já está, a gente já percebe que a cidade está parando. Então, desde uma pessoa que vende um uniforme para uma fazenda faz parte da cadeia produtiva de qualquer alimento, de qualquer produto na fazenda também. Bom, pela explicação que o senhor deu, a cadeia produtiva ela não segue uma linha linear. Se fosse uma corrente, como eu falei, seria uma corrente com vários pontos de fixação, ou seja, seria uma cadeia multidirecional. O senhor falou, por exemplo, da concessionária. Colocando a concessionária, ela tem que fazer parte da cadeia produtiva, então, nesse caso, a empresa que vende o minério para ser produzido o aço também faz parte da cadeia produtiva. Né? Nesse mesmo exemplo, quando a gente pega e fala da indústria que vai refinar o óleo de soja, todos os fornecedores dessa indústria, ou seja, quem vende o maquinário para o processamento do óleo, também faz parte da cadeia produtiva. Sim, quem vende o PET para envasar óleo faz parte da cadeia. Né? É diferente, as pessoas têm ideia de uma cadeia produtiva, confunde-se, é muito comum se confundir com uma linha de montagem. Né? Quando se vai explicar, às vezes, para alguns alunos, eles imaginam a cadeia produtiva como uma linha de montagem, é totalmente diferente. Uma linha de montagem, os componentes são todos prontos e entram numa linha. Você... No automóvel, por exemplo, você vai entrar o chassi lá e sai um automóvel pronto lá. Em algumas fábricas 13 minutos, outras 15 minutos. Acredito que no Brasil já tem a fábrica fazendo o carro aí na casa de 10 minutos. Você vai entrar um chassi e sai pronto. Isso é uma linha de montagem. Os robôs vão chegando com as peças, né, até o carro ficar pronto. Você vai entrar um chassi e ver o carro sair andando lá na ponta de uma linha de montagem. É diferente, a cadeia produtiva envolve uma série de segmentos, como eu falei. Ela tem vários tentáculos, né, que são ligados no final lá, mas ela é formada por vários tentáculos, assim, cada um na sua importância ali. Né? Uma greve de caminhoneiro causa um prejuízo para o produtor rural, né? Óbvio, ele não conseguiu colher, não conseguiu transportar, ele acaba perdendo a produção lá. E as pessoas, às vezes, que tá na cidade não percebe isso, não entende por quê. Porque de uma briga, quando você atrasa a construção de um viaduto, por exemplo, porque causa uma série de transtorno, aumenta o frete, o caminhão não quer passar por ali, porque tem um desvio, tem alguma coisa, ele procura outra região. Tudo isso está englobado, então... quando muitos já ouviram eu falar nos últimos tempos aí, tentando explicar qual é o problema do Brasil, quando você recebe uma ligação internacional e se pergunta como é que você não consegue exportar determinado produto se você tem uma costa imensa e você diz para mim que o teu porto não tem capacidade. Não adianta ter uma costa imensa se você não tiver vontade de ter um porto nessa costa. Né? Então, as pessoas me ligaram até esses dias perguntando para me explicar, numa entrevista que eu dei, que o Brasil está como uma pizzaria extremamente moderna, né? Uma pizzaria que a pessoa compra os melhores fornos, melhor pizzaiolo, faz tudo maravilhosamente bem, dentro de uma cozinha e tal, limpinho, negócio arrumado. Ele quer fazer a entrega dele, não quer depender de motoboy terceiro, compra motos novas, excelentes motos, treina motoqueiro, tudo, e esquece o tamanho da janela para passar a pizza para fora. Né? Faz uma janela que só passa a pizza pequena.
Então ele faz a pequena, média, grande pizza e não consegue passar a pizza para entregar. O Brasil está assim. Ele produz maravilhosamente bem, o mundo precisa dele para produzir. Ele tem uma costa magnífica para fazer exportação, quer dizer, faz porto onde ele quiser, né? Tem hidrovia para chegar no mar, tem ferrovia, tem toda a condição que tem. Não é um país com tanto declive como alguns países do resto do mundo aí para fazer exportação. E não consegue, tem o cliente no mar esperando, né? O cliente capaz de mandar o barco lá, capaz de querer comprar o milho, a soja, os produtos dele, e ele não consegue entregar esse produto lá. Por que isso? Porque não tem a capacidade logística de tirar do produtor aqui, que é extremamente eficiente, e entregar para o cliente dele ali que está na beira do mar lá para comprar o produto. É um absurdo você olhar o Brasil lá com 40 dias, 50 dias de atraso de embarque de navio, com uma costa do tamanho que a gente tem. Então, todas essas coisas são envolvidas na agropecuária nossa, né? E é uma pena porque como já vem carregando a economia brasileira já há vários anos nas costas, né? Pois é, aí eu vou aproveitar a sua última colocação justamente para perguntar qual é o peso do agronegócio hoje dentro da economia brasileira? Se você pegar o volume de exportação aí, acredito que é acima de 30%. Acima de 30%? Acima de 30%. Isso ainda o Brasil depende, só nas exportações? Só nas exportações. Uhum. E na economia como interna? Um todo, né? Como um todo, eu até tenho curiosidade de ter esse número mais preciso, porque como eu não trabalho diretamente com isso, mas é importante saber esse número inteiro quando a gente fala assim da agropecuária brasileira, tendo as carnes, as árvores, hoje trazendo a celulose, né? Trazendo tudo isso para o mesmo pacote, eu até tenho curiosidade de saber qual é o tamanho disso hoje no Brasil, pela pouca importância que tem se dado hoje para o segmento brasileiro. Bom, mas é no mínimo 30%, isso no que se refere à balança comercial. Com certeza. Né? Acho que a economia interna deve girar em torno de 50%, né? Já que o que é produzido para fora, vendido para fora, o dinheiro acaba circulando aqui dentro? Sim, acredito que sim. Vamos pegar Tupiniquim, que vamos pegar a nossa região aqui, né? A nossa região seguramente é mais de 50%. Isso com certeza. Né? Porque seguramente assim, é acima de 50%, porque qualquer queda de preço ou problema de produção nos segmentos, o balanço que a gente sente aqui é muito grande. Isso no Paraná também, né? No Paraná como um todo. No Paraná tem a região metropolitana de Curitiba daí que tem bastante industrializado, então ainda existe um contrabalanço aí, mas aqui na nossa região é bem problemático, né? A região centro-sul aqui é bem complicada. Bom, e com base nessas explicações iniciais, as pessoas puderam entender então o conceito de agronegócio, que é todo negócio que envolve as atividades de extração e produção diretas do meio ambiente, né, e suas conexões com outros segmentos. Também nós temos o conceito de cadeia produtiva, que o senhor acabou de repassar para a gente, e de quebra, né, o peso do agronegócio dentro da economia nacional. Agora, e o senhor também falou do peso para a economia do Paraná e de Ponta Grossa. Dentro dessa realidade que nós vivemos, aqui em Ponta Grossa, então vamos trazer a discussão um pouco mais para o nosso quintal, nós temos basicamente a agricultura como carro-chefe, não tanto a pecuária, correto? Olha, Neymar, precisa ser feito bem essa conta aí, porque a nossa pecuária, principalmente a leiteira, sim, aqui na é Bacia de Castro, extremamente forte aqui na nossa região, né? Se você pegar a micro-região aqui, Castro, Ponta Grossa, Pirei do Sul, Arapoti aqui, a gente tem uma pecuária leiteira muito forte, então eu não sei se ela... É claro, a agricultura é muito forte e muito desenvolvida, né? Talvez dentro do Brasil uma das mais desenvolvidas está aqui, mas a gente tem essa bacia leiteira e hoje já teve mais, né? Frangos e perus, hoje tem menos peru e diminui um pouco o frango aí, mas a gente também tem a pecuária leiteira muito forte na região aqui. Bom, dentro da agricultura, né, nós temos 3 lavouras principais, correto? Sim. Milho, soja e trigo. Essas lavouras representam o que na atividade do produtor rural? Ou seja, qual é o peso delas na vida do produtor? Qual é o carro-chefe? O carro-chefe continua sendo a soja? Sendo a soja. O produtor, ele trabalha a indústria a céu aberto dele, que é a fazenda dele, né, para produzir mais soja. Ou seja, ele procura fazer a rotação dele, os cultivos dele, para que lá na ponta ele tenha uma produção mais alta por hectare de soja. Ou seja, ele procura adequar a rotação milho-soja, a rotação trigo, milho e soja, para quê? Para que a fertilização, a adequação do solo dele seja direcionada para que ele tenha uma produção mais alta de soja. Bom, porque é mais clara, assim,
nem sempre é a mais rentável, mas é a mais clara, o mercado é mais claro, é um mercado mais aberto, você tem um mercado 365 dias por ano, então ele sente mais segurança em ter uma produção mais alta de soja. Eu entendi. Basicamente, o ano safra, ele não vai de janeiro a dezembro, ele começa no plantio da safra de inverno e termina com a colheita da safra de verão do ano seguinte, é isso? Os analistas trabalham com julho, né? Por causa que pega a safra americana e a colheita da safra americana até para você fazer os negócios, né? Você trabalha julho. O nosso aqui poderia ser um pouco diferente, mas como se criou essa ideia, as pessoas trabalham em cima disso, né? Já que você, como é que eu vou te falar? Já está na cabeça de todo mundo, né? Então é julho, então você trabalha de julho até julho com uma safra, ou seja, o produtor começa a plantar ali, na nossa região aqui, feijão, milho, né? E daí ele passa a plantar soja, depois ele tira a soja em março, passa a plantar as culturas de inverno dele em maio, junho, né? E assim ele tira essa cultura de inverno dele em novembro, volta a plantar soja nessa área em novembro. Então seria para o pessoal de casa entender, o produtor que planta soja em outubro, né? Ele colhe essa soja dele aproximadamente em março, mais ou menos. Ele faz uma cobertura de aveia, ou seja, ele não planta uma cultura de inverno em cima disso. Ele planta aveia, ele vai, o que a gente chama de dessecar ou proteger o solo com essa aveia até setembro, vai plantar milho nessa área, né? Vai tirar esse milho em fevereiro ou março, vai plantar em maio ou junho trigo nessa área. Nessa área que ele tirou milho, ele vai plantar trigo, vai tirar esse trigo no mês de outubro e vai voltar com a soja e vai seguir o ciclo deles. Então, alguns produtores em algumas micro-regiões nossas aqui conseguem intercalar a cada 5 anos aí uma safra e meia, 2 de feijão, quando ele tem milho para silagem, alguma coisa diferente dentro da fazenda dele. Mas esse seria o padrão. Ele plantar soja, plantar aveia, plantar o milho, plantar o trigo, né? Digamos que fosse uma coisa regular assim. Como as propriedades são grandes, como é que funciona a rotação? Ele planta, do 100% da área dele, ele planta 70% de soja e 30% de milho. Essa é a média, né? O ideal seria meio a meio. E aí esse 30% de milho ele segue fazendo a rotação que eu coloquei. O resto ele vai sempre fazendo a rotação para que a cada 2 anos ele tenha trigo nessa área. Ou seja, ele divide a fazenda em 3 áreas. Isso. Ele planta em 2 terços da fazenda soja e 1 terço milho. Isso. E daí naquele terço que ele plantou milho, no ano seguinte ele planta soja, no verão seguinte ele planta soja, né? E daí joga aquela área que estava com soja, joga o milho em cima. Sim. E assim vai rodando as culturas. De uma forma que a cada 2 anos ele tenha trigo na fazenda dele em 1 terço da área. Cada 2 anos ele não volta com trigo sobre trigo. Por que isso? Porque isso tecnicamente é mais recomendável. Você tem menos pressão de doença, você tem uma lavoura mais econômica fazendo dessa forma. Você aproveita melhor os residuais de adubo, de fertilizantes, e você tem uma lavoura mais limpa em termos de doença. Se o clima ajudar um pouco, a lavoura seria o ideal de uma lavoura, de uma fazenda, seria esse modelo aí. Bom, então, basicamente, isso é feito para que se mantenha a sanidade, ou seja, o solo são. O solo e as plantas sãs também, porque um pesticida ele acaba eliminando algumas pragas da lavoura, não deixa para a lavoura subsequente. Perfeito. Então, basicamente, é isso que se fala como rotação de culturas. Né? Isso entre milho e soja, e daí, logicamente, o trigo também entra nesse processo, exatamente. De preferência não repetindo o talhão de solo, o pedaço de solo, onde se plantou trigo no inverno anterior. Correto? Correto. As pessoas que plantam cevada, a cevada tem a mesma função do trigo. Ela também entra nessa mesma rotação. A aveia que pode ser plantada sobre a aveia, porque a aveia é simplesmente para cobertura da área, só para não deixar que crie erosão e ervas daninhas invadam a área. Aliás, eu vou aproveitar, já que o senhor falou em cobertura de solo, né, que é justamente para evitar a erosão. Nós tivemos, algumas décadas atrás, um problema grave com erosão de solo. Nós, que eu falo no Brasil. Né? E daí surge nessa região aqui, pelo menos se desenvolve nessa região, não sei se surgiu exatamente aqui, o plantio direto na palha. Né? E o plantio direto na palha revolucionou o processo de agricultura porque acabou a erosão. Né? A palhada, ela simplesmente segurava o solo. E eu gostaria que o senhor explicasse para as pessoas o que é o plantio direto na palha. Eu não sou técnico nisso, né? O pessoal do Clube da Minhoca aí vai me puxar a orelha de eu estar falando isso, né? O senhor nonou o Bart lá de Rolândia também, né? Mas foi uma técnica desenvolvida principalmente por esses engenheiros estrangeiros pela necessidade, né? A gente sempre fala que o brasileiro, se você quer ver ele se mexer, você
botar ele na parede, ele vai dar um jeito de escapar disso. A forma que você tinha de cultivar nesses solos rasos aqui, né? Afloramento de pedra, mas um solo fértil, né? Embora sendo raso, um solo fértil. A forma que tinha de segurar essa terra em cima das pedras e evitar que isso fosse tudo embora, fosse parar no rio, seria ter raiz nisso, né? Imagino que eles tenham pensado nisso. Então eles começaram a procurar culturas e máquinas, né? Adaptar máquinas para que, ao invés de revolver o solo, a plantadeira tivesse a força para enfiar a semente sem que esse solo tivesse sido revolvido, ou seja, no meio da própria palha, né? Ou seja, a palha que sobra da cultura anterior. Mas inicialmente não existia isso, não se sabia que se plantasse aveia ou azevenha, o que ia cobrir. Inicialmente eles tentaram fazer em cima do próprio pasto nativo que a gente tinha aqui, né? Que a gente ainda tem algumas reservas aí. Então o que a gente lê naquele livro deles lá, do Clube do Minhoca, é isso daí, eles tentaram desenvolver as máquinas, né? Muito, né? Assim, tem que ser realmente botar uma estátua para cada um deles, porque eles fizeram, né? Naquele período, desenvolver essas máquinas para que a semente entrasse na profundidade suficiente para que ela germinasse, o adubo não ficasse encostado nela, ou seja, o adubo paralelo ali para que ela, com a raiz dela, pegasse o adubo, não tivesse esse problema de estragar as sementes. Foram buscar herbicidas capazes de matar esse mato, a parte aérea dele, mantendo a raiz dele um tempo suficiente para que essa planta se desenvolvesse e a raiz continuasse ali fazendo a drenagem da água, né, lentamente. Então ela mantinha a umidade do solo e ao mesmo tempo ela não drenava rápido para não levar embora vamos imaginar aquele tapete de raiz criado em cima das pedras aqui da nossa região. Então eles desenvolveram isso e isso tecnicamente foi sendo mostrado para o mundo, né, que é a cultura mais racional, digamos, né, eu já chamo, é a cultura mais racional. Hoje você se assusta quando você vai para alguma região e começa a ver solo revolvido, né. Eu tenho vários clientes em Minas Gerais e lá é muito comum se plantar hortaliças, e a hortaliça a pessoa ainda revolve o solo, né, para plantar cenoura, batata, etc. Você se assusta quando você é uma área grande revolvida, porque aqui a gente não vê mais isso, né. No Paraná, no Mato Grosso do Sul, você não vê mais, é tudo em cima da palha. Quer dizer, acredito que seja complicado hoje vender uma plantadeira que não tenha capacidade de plantar ela, que não consiga plantar num solo com palha. Então, tudo migrou para isso e hoje é a parte mais econômica. A gente está esperando ainda, né, uma forma de transformar isso em dinheiro para o produtor, porque ele está protegendo o solo, está evitando desgaste, está evitando a própria evaporação, né? Então você tem uma proteção maior do próprio solo produtivo do Brasil, fazendo a cultura dessa forma aí. Nós falamos muito no bloco anterior sobre conceitos essenciais para que se compreenda o que é o agronegócio. Falamos um pouco sobre a rotina do produtor dentro da propriedade. Agora, para fora da propriedade é uma outra realidade. Ou seja, aí existe a comercialização dos grãos. E os produtores da nossa região, particularmente aqueles que produzem commodities, a gente já vai explicar o que é isso, aliás, o senhor vai explicar, né? Eles literalmente ficam nas mãos do mercado. Eles não formam o preço, eles não ditam o preço. Olha, fiz a minha soja aqui, está bonitinha, esse é o preço. Não dá, ele tem que se basear no preço de mercado, né? E eu gostaria que o senhor explicasse um pouco desses nuances, como funciona a comercialização dos grãos depois que o produto sai da porteira da fazenda. Primeiro, né, o mercado é soberano, né? É a lei da oferta e da procura, e a commodity agrícola, aquilo que é produzido no mundo inteiro. Então o mercado é mundial, né? Quem dita o mercado é o mundo todo. Uma frustração na Ucrânia, uma superprodução dos Estados Unidos, uma quebra na Austrália, tudo isso influencia o mercado como um todo. São commodities, soja, milho e trigo? Soja, milho e trigo. Basicamente canola também, né? Não aqui no Brasil, mas em termos mundiais também é uma commodity agrícola. O produtor tem digamos assim, três opções de comercialização. Uma é o que a gente chama de troca. Ele pode pegar a produção dele, que ele vai colher, no caso agora, vai colher em março, abril do ano que vem, e já pegar um insumo para a produção dessa lavoura, prometendo entregar tantas sacas de soja ou de milho lá em março para fazer frente a esse pagamento. Isso é uma forma. A outra forma é ele adiantar esse dinheiro em alguma indústria, prometer entregar esse produto numa indústria com preço pré-fixado já e adiantar esse recurso. Como é que funciona isso? A indústria que compra dele faz a exportação e faz o que a gente chama de ACC, o adiantamento de crédito de exportação. Ele adianta esse dinheiro, passa para o produtor fazer a lavoura dele. Então esse seria o primeiro ponto de comercialização.
O segundo ponto, ele achar que já está na hora de comercializar, ele tem a planilha de custos dele, ele fez a lavoura dele com recurso próprio, financiado e tal, mas ele já tem o custo dele na mão. Ele sabe com quantas sacas ele paga aquele custo de produção dele. Destinar parte dessa produção dele e já travar o preço, ou seja, já prometer entregar esse produto lá no mês de abril do ano que vem, por tantos reais por saca, para receber no final do mês de abril ou no início do mês de maio, que é mais comum, né? E a terceira opção é ele colher, botar esse produto no silo dele e ir buscar um melhor momento de mercado. Ou seja, normalmente o produtor faz isso com excedente de produção dele, ou seja, depois dele fazer frente a todos os custos de produção dele, como o custo dele é vinculado ao produto, ou seja, o custo do milho vinculado ao milho, o custo da soja vinculado à soja, ele não tem grandes desvios. Ele tendo produto no silo, ele não vai ter grandes oscilações no custo dele, na aquisição do insumo. Então, ele está com o produto colhido em março e abril, ele tendo isso no silo, ele sabe que ele vai trocar aquilo lá por fertilizantes ou por insumos lá na frente. Então, ele faz a comercialização do que a gente chama de spot. O que é spot? Produto na mão, vou lá, vendo, pego o dinheiro e vou comprar o que eu quero com esse dinheiro. Então, ele tem basicamente 3 formas de fazer essa comercialização dele. Agora, dentro de um dos modelos de comercialização que o senhor falou agora, existe a questão da permuta, ou da troca, né? Ele vai com a empresa de insumos, faz uma troca específica de produto, ou seja, ele se compromete com parte da produção, pega os insumos e joga os insumos na lavoura. Basicamente, as pessoas que estão em casa devem estar pensando, mas não seria mais barato comprar o produto em vez de, já que a soja tem um preço variável, comprometer uma soja futura, né? E aí vem a pergunta, o custo de implantação de uma lavoura é elevado para que o produtor busque sempre um dinheiro alternativo, que não é dele próprio, para implementar a lavoura de verão, a lavoura de inverno? É muito elevado, né? O desembolso para se fazer uma lavoura é muito elevado. Até porque as máquinas agrícolas, né, tudo que envolve a lavoura, não só o insumo que é colocado diretamente na terra, normalmente é financiado. Então ele vem trazendo já, quando não um arrendamento da fazenda também, mas o trator, a colhedeira, a plantadeira, ele já vem trazendo isso junto ao barracão, o silo da fazenda dele, tudo isso é financiado a longo prazo. Então ele já tem uma parcela dessa produção dele comprometida com os financiamentos anteriores. Então o desembolso é muito pesado para ele. Por isso que ele precisa do financiamento agrícola, né, que o governo faz subsidiado, uma taxa de juros subsidiada, de um certo volume de dinheiro, e mesmo assim às vezes ele precisa de recurso ainda para fazer frente às despesas dele. Agora, claro, eu tenho isso como o pior modelo para o produtor, né? A gente teve assim vários exemplos de produtores que fizeram, né, maus negócios nessas trocas, né, ao longo da nossa vida, assim, da minha experiência nessa área agrícola. Embora a minha empresa tenha 20 anos, já estou trabalhando com isso desde 1982, então já um pouco mais de tempo que eu estou no ramo agrícola aí. E a gente percebeu que sempre que as trocas foram oferecidas, elas foram oferecidas numa condição pior do que o produtor vendeu a produção dele e comprar o insumo. Quer dizer, a gente não tem assim, é muito difícil você encontrar uma troca que seja justa, né? Justa do ponto de vista vender o produto e comprar o insumo. Normalmente ele tem alguma perda nesse processo aí, porque quem está dando o insumo para ele, pegando a produção dele, está comercializando esse grão, né? Então, é mais seguro. A empresa ela devia vender esse insumo mais barato, porque ela tem 100% de certeza que tem liquidez disso, que ele vai receber por esse insumo, não vai tomar um calote do produtor. Então teria que ser mais barato. E nem sempre isso é a realidade que a gente tem visto no mercado. Bom, aí existe uma outra modalidade que o senhor falou, que o produtor, já um caso acho que é excepcionalmente positivo, né, ele estoca o excedente da produção e espera o melhor preço. Às vezes o melhor preço é na hora da colheita mesmo, né? Sim, muitas vezes sim. Então, essa modalidade ela é casada com a outra modalidade que a gente comentou também, que é a venda antecipada, quer dizer, o travamento de preço. É aí que entra o nosso trabalho, né? Porque quando acontecem essas vendas, o produtor está focado ou no plantio dele, está cuidando do plantio, regulagem de plantadeira, compra de peças, insumos, revenda que entregou no dia correto, porque não pode hoje, o produtor não pode ter mais estoque de produtos na fazenda por problemas de segurança mesmo, né? Muito caros os insumos, então é um chamariz para ladrões nas fazendas, então eles têm que ter um just in time, um produto entregue no dia que ele vai usar na lavoura. Ele está imbuído de cuidar disso, né? Ele precisa de alguém que cuida da comercialização dele. Não é pelo fato de ele estar plantando lá que o mercado está parado. Então o mercado está 24 horas trabalhando, o mundo todo está trabalhando. Ele precisa de empresas como a Safrasul para quê? Para orientar ele nesse momento. Ele recebeu uma ligação, e-mail,
WhatsApp, né, uma forma de comunicação, dizer assim, olha, o mercado está subindo, está caindo, vai acontecer isso, o que o senhor acha melhor de fazer, né? Orientar na parte comercial para ele, né? No momento que ele está ali focado simplesmente no plantio. Essa é a venda antecipada dele e ele vai receber diversos comentários e tal, vai chegar na casa dele e procurar o mercado, por quê? Porque muitas vezes esse é o momento de comercializar. O nosso plantio coincide com o final da colheita americana, que é o maior produtor mundial de grãos. Então, você chega, vai ter lá, o americano terminando a colheita dele, o mercado vai estar oscilando muito, muito volátil durante esses pregões das bolsas nesse momento. Então, alguém tem que estar orientando o produtor. Colheu o produto, ele está com o produto no silo lá. Aí você fica olhando os períodos de comercialização para frente. E como que a gente busca esses períodos? Em função dos estoques das indústrias, ou seja, o que foi comercializado, o que foi exportado. Você fica buscando esses números para procurar orientar o produtor em que momento ele vende. Não quer dizer que você vai acertar 100% disso, mas você procura minimizar o erro. Quer dizer, você não vai vender no momento que você sabe que ali está na boca de uma alta ou está no final de uma baixa, né? Você não deixa o produtor, porque o produtor ele é assim. Dentro do mercado a gente costuma dizer assim, ele aguenta 10 altas seguidas, né? E não aguenta meia baixa. No momento que ele vê o produto começar a baixar, ele sai vendendo. E às vezes não é. Às vezes justamente é uma jogada para fazer, conhecendo o produtor, as empresas fazem, os especuladores fazem, para que o produtor saia e venda o produto naquele momento. Então, a gente procura orientar o produtor nesses dois, principalmente nesses dois momentos. Na parte de troca a gente não se envolve muito, porque é uma coisa muito pessoal de cada um. Mas fazer a venda antecipada, redear a produção dele, ou garantir o preço para ele futuro, e fazer a comercialização do produto spot, esse é o nosso trabalho. E a gente tem, assim, vários exemplos de produtores muito bem-sucedidos que se atentaram para esse detalhe. Quer dizer, cuidaram dessa parte da lavoura dele, que é a parte da porteira para fora. Bom, aí o senhor falou dois termos técnicos que eu gostaria que o senhor explicasse. Primeiro, redear e spot. Spot é produto na mão. Você tem produto na mão, está spot, está disponível para que você vá para o mercado vender. Ele está na tua mão, ele não está depositado em armazém de ninguém, ele está no teu armazém, sob tua custódia ali, você vai vender a hora que você quiser e vai receber o dinheiro, né? Redear é fazer a cobertura daquela dívida, ou seja, você vai comprar uma geladeira contando com o salário que você vai receber no dia 5 para pagar. Então, você não vai fazer a prestação no dia 4 se você vai receber o seu salário no dia 5. Né? Redear é assim. O produtor tem uma dívida para pagar no início de maio, então ele faz uma venda de soja para receber em 30 de abril, para ter o dia, para entrar o dinheiro na conta dele para ele pagar. Né? É como o financiamento agrícola, que hoje ele é parcelado em meses, por quê? Para facilitar a comercialização fragmentada do produtor, evitar que todos vão no mesmo dia vender, porque o financiamento vence no dia seguinte. E a indústria, claro que sabe disso. Então, naquele dia, provavelmente o preço esteja forçado para baixo, porque o produtor é obrigado a vender, porque tem um dia que vence o financiamento dele. Então, redear é fazer a cobertura desse compromisso dele lá na frente. Senhor Gilmar, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o que é uma bolsa normal, uma bolsa onde as pessoas comercializam ações, né? E o que seria uma bolsa de mercadorias e futuros, né? Para que as pessoas pudessem entender a diferença entre uma e outra, e daí, na sequência, continuar a explicação sobre a comercialização no agronegócio. Elas são muito parecidas, né? Uma bolsa normal, como a Bovespa, o pessoal conhece aí, você compra ações de uma empresa que você acredita que ela vai bem, né? Uma empresa que tenha caído as ações dela lá por um determinado motivo, mas que você acredita que essa empresa vai se recuperar, você vai lá e bota teu dinheiro lá, acreditando que ela vai crescer, e com isso você vai ter ganhos com ela. Então, apenas simplificando, as ações de uma empresa sofreram uma pequena desvalorização, você entra comprando. Isso, né, esperando que ela suba. Ela suba para você ter lucro, daí você vende as quando ações. não tem um naginarras no circuito, aí a coisa vai bem, né? De vez em quando dá uma... Quando não tem nenhum estelionatário no meio. De vez em quando dá uma entortada no negócio aí, né? Eu, particularmente, não sou muito fã de bolsa, mas ela funciona assim. Você acredita naquele produto, naquela empresa, e você investe naquilo lá, né? Então, quem gosta disso, né? Tem pessoas muito bem-sucedidas nisso daí, trabalha assim. A bolsa de grãos, né, que a gente usa de mercado de futuros, é uma bolsa onde você compra posições, né? Você não compra físico, você compra posição. Por exemplo, a BMF no Brasil. Infelizmente tem muito pouca liquidez, a nossa BMF é muito pequena na área de grãos, soja, milho, é muito pequena. Mas a bolsa de Chicago já é bem maior. Por que a bolsa de Chicago é muito maior? Tem mais agricultor? Não. 70% dela é especulação. Né? As pessoas que nem conhecem um pé de soja lá,
um pé de trigo, um pé de milho, eles estão investindo na Bolsa de Chicago em cima do quê? De especulação, né? Olha, pode ser que tenha El Niño no Brasil esse ano e a produção seja alta. Opa, se a produção de soja e milho for alta no Brasil em função do El Niño, o que vai acontecer com o preço? Vai baixar, né? Então eu sou especulador, não sei, conheço soja, não sei nada. Ele olha lá o estoque mundial, o consumo, como é que anda e os possíveis variáveis da produção e trabalha em cima disso com o dinheiro dele. O dinheiro dele vai para lá, vem para cá. Ah, o petróleo caiu abaixo de $30 o barril. Pô, não vai ficar nisso daí. O árabe não vai inventar uma guerra, fazer alguma coisa lá. Tira o dinheiro da bolsa de Chicago, lá do grão, pega esse dinheiro dele e investe lá no petróleo para fazer. Então ele fica especulando com esses mercados. Isso é muito ruim para o produtor, né? É bom porque dá liquidez, mas por outro lado deixa o mercado muito vulnerável ao que não é do meio. Vulnerável ao que não é do meio, assim, mas ele também é muito escuro, assim. O produtor não tem ideia do que pode acontecer. Todos os fatores, por exemplo, levam a crer que o mercado vai subir ou vai baixar, né? Estoque, oferta, demanda, tá. Tudo leva, você faz a análise completa ali e acha que esse mercado vai para um determinado lado, ou vai baixar ou vai subir. Entra um especulador no mercado e entorta ele. Tudo que você falou, você imaginou, você viu no mercado, passa a ser mentira. Por quê? Porque aquilo que o mercado acontece, que faz o mercado acontecer, não é o que o campo faz acontecer. Então você vê que teve uma grande quebra no mercado, na produção, e você vê uma baixa na bolsa. Pera, mas essa coisa não está certa, não pode. Por quê? Porque alguém foi tão forte ao ponto de baixar a bolsa para comprar mais barato, sabendo que vai ter uma grande alta na frente. Sabendo que pode ter uma grande alta. Isso também é uma guerra muito grande, né? Então, hoje o produtor fica muito refém dessas idas e vindas da bolsa. E isso faz com que uma fábrica que trabalha com grãos hoje, ela tenha que fazer o hedge, se proteger, né, em volumes mínimos aí, né? 200, 300 toneladas de grão que sejam compradas num dia para industrializar, se ele compra do produtor, ele tem que vender na bolsa, porque para ele fugir da alta ou da baixa. Ele escapa, esse produto pode cair para metade do preço, amanhã ele está arrediado na bolsa, ele vai pegar o ganho dele da bolsa lá e vai vender o óleo de soja, o farelo de soja dele, o farelo de milho mais barato no mercado aqui, mas ele ganhou na bolsa. Se ele não tivesse essa proteção lá, ele teria uma perda financeira muito grande. E o produtor pode fazer utilizar esse mesmo mecanismo. Se ele acha que o preço está tão alto que vale a pena ele rediar, ele comprar uma posição na bolsa, ele faz isso e vai plantar. Então ele vende na bolsa lá a produção dele e vai plantar, vai cuidar da obra dele, está rediado, está garantido lá. O brasileiro tem pouca experiência e utiliza pouco dessa ferramenta, o americano utiliza muito. Tem americano que vende 3 vezes a produção dele na bolsa, ou comercializa durante os 6 meses de produção dele lá, 3, 4 vezes na bolsa, porque ele entra e sai da bolsa com a produção dele, porque ele tem o hedge natural, que é a produção dele. Ele está lá com a soja dele no campo, então ele fica trabalhando na bolsa, tentando obter um ganho a mais na bolsa da bolsa de Chicago, na soja dele. Então, hoje, o grande problema que a gente tem aí, do ponto de vista do produtor e bem para o mercado, são os especuladores, porque são enormes os especuladores, eles fazem o que querem com a bolsa, né? Levam ela para o lado que resolverem hoje a bolsa de Chicago, porque o volume de dinheiro deles é muito grande. Então, qualquer balanço que você vê no mundo aí, ele interfere na bolsa de Chicago. A alta do dólar, a valorização do dólar nos Estados Unidos, derruba a bolsa de Chicago. Por quê? Porque o cara vai para o dólar, né? Sobe o juro nos Estados Unidos. Muito dinheiro vai para lá, sai da bolsa para ir para lá. O que isso tem a ver com a produção? Nada, né? Então você não tem nada a ver com a produção. Aí a bolsa trabalha conforme a vontade do investidor. Ok. Agora, um detalhe que eu gostaria de também perguntar para o senhor é o seguinte. Nós falamos que o produtor de soja, de milho, de trigo, não dita o seu preço. Ou seja, ele simplesmente acaba se comportando de acordo com a lei da oferta e da procura, né? Então, isso para o público em casa talvez seja fácil de entender. Nós temos muitas geladeiras sendo vendidas, vai baixar o preço da geladeira, porque senão ninguém vende nada. Né? Tem pouca geladeira sendo vendida, mas tem muita gente querendo comprar a geladeira, aí o preço da geladeira sobe. Né? Sim. Uma coisa bem simples de entender. No caso do produtor, o que algumas pessoas não podem entender é o seguinte, mas, puxa, eles são tão fortes, se juntassem, não poderiam ditar o preço? O mercado é muito maior do que eles juntos, né? Porque é o mercado global, o senhor falou de commodities envolvem o mercado como um todo. Aí as empresas que fazem a moagem da soja e a produção do óleo de soja, do farelo de soja, elas são multinacionais gigantescas.
Então são essas empresas que acabam, de uma certa forma, ditando o preço, além da Bolsa de Chicago? Esse é uma grande incógnita, assim, talvez um grande desafio para o produtor, né? Que ele só pode vender para essas empresas, né? Ele planta já sabendo para quem vai vender, né? Ele consegue administrar isso antes do plantio, né? Ele consegue olhar esse mercado aí até um ano para frente, como é que ele está se comportando e optar por plantar uma cultura ou outra em função do que ele está enxergando no mercado. E aí ele também vai observar a liquidez disso, não adianta ter um preço alto, mas não ter liquidez. Então, ele consegue observar isso. Esse fato dele não conseguir trabalhar no mercado, ele é a gente não pode dizer assim que é uma meia verdade, mas se ele fosse bem unido, ele conseguiria trabalhar no mercado. A gente observa, não só no Brasil também, a gente observa assim, um vizinho nosso aí, né, que é o maior exportador de trigo para o Brasil. O Brasil importa o grande volume de trigo dele, que é da Argentina. A Argentina, normalmente, ela trabalha bem os estoques dela. Então, quando ela vê que o Brasil está com vontade de comprar, ela larga uma notícia lá, olha, tem um problema aí de estoque, vamos ter que usar o trigo aqui internamente, talvez não tenha esse volume todo para atender o Brasil, não sei o quê. Conta uma história lá, firma o preço num determinado patamar, olhando para o mercado mundial, não tem como fugir disso, né? Então ele faz a continha lá, o trigo saindo do Golfo do México, né, que seria o concorrente deles, trigo americano. O trigo do Golfo chega em Santos por X, por 300. O meu eles querem que chegue em Santos por 220. Então vou dizer que não tenho mais e vou oferecer esse pouco que eu tenho por 290. É uma forma de organizar o mercado, quer dizer, abocanhar essa fatia que estava indo para o outro lado, essa baixa de preço para o outro lado. Digamos que se descase o mercado, né? O que é o mercado descasado? O mercado do milho no Brasil está R$ 25,00 a saca e para alguém botar o milho no porto aqui custa R$ 40,00 a saca. E não tem quem pague 30 para ele levar no porto, por exemplo. Então fica descasado, fica uma coisa torta, né? Mercado torto. Internacional um preço, mercado interno muito abaixo e o mesmo porto não pagando aquele preço. Aí ele pode esconder esse milho, ele não vender esse milho. Se fosse bem organizado, ele não venderia o milho até chegar naquele preço do milho que está para exportação. Mas isso demandaria armazéns, né? Ele tem que ser dono da produção. Armazéns para segurar esse milho. Capacidade financeira até existe, porque existem mecanismos até do governo, que são os antigos EGFs, aí, que é o financiamento da produção do produtor depois de colhida. Ele consegue pegar esse dinheiro para fazer frente aos compromissos deles e manter o produto ali, especulando com o produto. Então, ele teria que se organizar de uma certa forma que ele pudesse, mas só nesse caso, para fazer o preço internacional chegar no preço dele. Ele não consegue trabalhar em termos mundiais. Existe uma coisa que é a commodity, é o preço mundial do produto, né? Para a dona da casa entender que não é do ramo, melhor, é o exemplo do petróleo. Como é que se sobe petróleo? Só com guerra. Se o petróleo começar a cair muito, vai aparecer alguma guerra em algum país produtor de petróleo. Por quê? Porque isso é necessário para a economia deles. Existem lá N fábricas, lá, as Ingesa da vida, precisando vender equipamento bélico lá para fazer a guerra, e eles precisando que o petróleo suba. E o petróleo só vai subir se alguém deixar de produzir. Para esse alguém deixar de produzir, tem que ter uma guerra no país deles, senão ele vai continuar produzindo. Então, consegue subir. A soja não tem jeito, né? No Brasil, ridiculamente, foi tentado se queimar café. Lá, um governo tentou fazer isso, né? Queimar café para que o preço subisse. O mundo vai rir disso, né? Porque você não vai conseguir queimar um estoque, um volume tal que vai mexer com o mercado, né? Então, hoje, uma foto de uma poça d'água faz um efeito muito maior do que você queimar um barracão de café, né? Então, bota uma foto ali, bota na rede assim, olha, está inundando não sei aonde, bota uma foto. Ou passa um herbicida numa lavoura de milho e fala assim, olha, aquele frio no sul realmente foi intenso, queimou milho, aqui está aqui, né? E bota isso no mercado. O efeito disso é instantâneo, porque tem N pessoas que não conhecem lavoura e que estão precisando investir na bolsa. Então eles vão lá e fazem o produto subir. Então, às vezes, uma notícia dessa plantada funciona mais hoje do que você fazer alguma coisa física efetiva para que o mercado suba. Então, é muito difícil o produtor manipular isso, porque é mundial a coisa.